Quando chegamos ao capítulo 11 de 2 Samuel, inicia-se uma outra fase na vida de Davi. Esse período foi um dos mais longos e difíceis para ele. É quando Davi, que tinha sido um grande exemplo, torna-se um alerta. Davi cometeu o pecado do adultério e de assassinato, e por um ano inteiro tentou encobri-los de todo mundo. Quando você chega a esse capítulo de Davi, o pecador, você não consegue deixar de se perguntar: como um homem segundo o coração de Deus que queria fazer toda a vontade de Deus pôde cair? Como um homem de Deus, como era Davi, cai assim desse jeito? Quando estudamos o pecado de Davi, vemos que há várias explicações e razões para os seus pecados. Primeiramente, Davi pecou porque era um homem. Apesar de ser um homem de Deus, ele estava sujeito a pecar e a fracassar espiritualmente. De acordo com as Escrituras, todos estão sujeitos à tentação. E de acordo com o Novo Testamento, nós nunca perdemos essa tendência para o pecado. O apóstolo Paulo, que também era um homem de Deus, afirmou no capítulo 7 de Romanos o seguinte: o pecado habita em mim. Isso é uma lei espiritual. Portanto, estamos sempre sujeitos a cair. Davi também pecou e, de acordo com 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, ele pecou porque estava fora da vontade de Deus. No versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 11, nós lemos assim: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Era a época em que os reis deveriam estar liderando seus exércitos nas batalhas. E Davi ficou em Jerusalém. Ele mandou outra pessoa no seu lugar para comandar o exército. Creio que sair da vontade de Deus, como Davi fez, nos torna vulneráveis à tentação. Também creio que Davi pecou porque estava no auge do sucesso. O apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: sei passar necessidade, também sei ter abundância. É necessária muita maturidade espiritual para passar necessidade. E talvez seja necessária ainda mais maturidade para ter abundância. Uma vez eu ouvi Chuck Colson, um líder de um importante ministério, falar para 150 homens e suas esposas que trabalhavam em regime de tempo integral nas prisões com ele. Quando Chuck Colson pensou no ano que estava se aproximando, ele pediu: orem por mim nesse ano que se inicia para que Deus me mostre como ter abundância. Na prisão eu aprendi como passar por necessidade. Quando iniciei a minha vida com Cristo, muitas pessoas ficaram céticas a esse respeito. Hoje, quando falo, os elogios se manifestam. As pessoas até me aplaudem. Os jornais falam coisas boas a meu respeito. Dizem que todo o país está em débito comigo. Da última vez que passei por abundância, eu não me saí muito bem. Foi quando estava na Casa Branca. Eu não sabia passar por aquela situação. Àquela altura da minha vida espiritual, eu estava começando a passar pela abundância. Orem por mim, para que eu saiba passar pela abundância. Orem para que Deus me mantenha humilde. Você já percebeu que é nos tempos de abundância que nos tornamos mais vulneráveis? Faça uma retrospectiva da sua vida espiritual. Pense em que momentos você mais cresceu espiritualmente. Não foi nos tempos de dificuldades, quando você passava por necessidades que teve que depender de Deus? Pensando no seu passado, você percebe que quando estava tudo bem foi o tempo que em você esteve mais vulnerável? Davi pecou quando tudo ia muito bem, quando ele estava no auge do seu sucesso como rei. E esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição, Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link, vejo você lá.